Olá, estamos começando mais um Contraponto Cultura. No programa desta semana temos como convidado o advogado e psicólogo e professor universitário Túlio Pitinini. Túlio, obrigada pela sua presença aqui no programa da TV Boa Comunitária. Tarde. Eu que agradeço o convite, pela oportunidade de estar com vocês. E tenho certeza que vai ser interessante. Na verdade, a gente está há muito tempo marcando essa sua visita aqui ao Verdade. Contraponto, né? É quase um ano já que a gente tem essa promessa e agora a gente está podendo cumprir, né? É verdade. Aqui no programa, mais uma vez, junto com o professor José Luiz Quadras de Magalhães. Teve bem de férias, né, Luiz? Ótimas férias. Bom, no programa Contraponto Cultura dessa semana, nós vamos falar de filmes exclusivamente. A gente tem recomendado um filme e um livro por semana, mas hoje a gente vai aproveitar a presença do Túlio para falar de alguns filmes que a gente já tinha ficado de conversar há mais tempo aqui. O ano passado nós chegamos a falar sobre Melancolia, que é um filme do Lars von Trier, e vamos aproveitar que o Túlio é um fã do Lars von Trier para a gente falar de novo sobre Melancolia, agora ouvindo o nosso convidado, e falar também do outro filme dele, que é o Dogville. Mas no primeiro bloco do programa a gente vai falar de Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados, e aí eu queria que o Túlio falasse aqui, o Túlio advogado, professor ou psicólogo ou tudo junto, Túlio? Eu acho que pelos filmes hoje a gente pode pontuar um pouquinho de cada coisa, mas pelos dois diretores que a gente escolheu, eu acho que realmente o que mais interessa é se a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais a questão dos personagens, ou a questão psicológica que está colocada ali, que é o que tanto o Lars von Trier quanto o Stanley Kubrick fazem com maestria. Bom, deixa eu só chamar a atenção de um detalhe aqui. Toda vez que a gente conversa sobre filme, o Túlio fala assim para mim, esse filme é sobre isso. Então, Túlio, eu quero começar por aí. De Olhos Bem Fechados, é um filme sobre o quê? Eu gosto dessa coisa de tentar sintetizar, a despeito de que algumas pessoas podem, inclusive, me criticar por conta disso. Mas eu acho que De Olhos Bem Fechados é um filme sobre a fantasia. Sobre, inclusive, como a diferença sobre o que é a fantasia para o homem e o que é a fantasia para a mulher. Né? É uma história muito interessante que começa com um casal se preparando para uma festa. Não é qualquer casal, Nicole Kidman e Tom Cruise. Que à época eram casados. Eram casados, exatamente, que tem toda uma polêmica em volta de uma cena de sexo no filme, se eles realmente fizeram sexo ou não diante das câmeras. Né? Houve esse buchicho, que era inclusive um elemento a mais para a promoção do filme. Né? Mas eles começam se preparando para uma festa, são duas pessoas de sucesso, numa sociedade em que frequentam atividades, né, com pessoas muito bonitas, muito ricas, e nessa festa esse casal ele se depara completamente separado, a parte um do outro, em duas situações de sedução. Né? Nicole Kidman ela é abordada por um homem poderoso, rico, com muito dinheiro, e ela entra no jogo de charme, de sedução, e que a gente fica num primeiro momento assim, será que isso é uma possível traição ou não? Corta o filme numa outra cena, a gente tem o Tom Cruise numa situação também, com duas mulheres maravilhosas, jovens, e o convidando para um lugar mais interessante do que a festa. Né? E se corta essa cena, ele vai fazer um atendimento médico e tudo mais, mas eles se encontram depois em casa. E o que a gente vê é que mesmo na festa parece que fica claro que não aconteceu nada além disso. Isso, não acontece nada. Inclusive essa é a primeira marca principal do filme. O que a gente vê na verdade é os dois, um tanto quanto a gente poderia dizer, esnobando essas duas belíssimas cantadas que os dois recebem. O Tom Cruise, uma cantada de duas mulheres fenomenais, e a Nicole Kidman de um homem absolutamente sofisticado, endinheirado, poderoso. Eles fazem um jogo de sedução, mas não aceitam, né? Mas, Túlio, vamos começar então pelo... Fantasia. O que é a fantasia? Todo mundo fantasia? Fantasia, lógico. Todos nós temos que fantasiar, né? A gente vai ver, inclusive, a questão da fantasia perpassa, inclusive a melancolia, quando a gente for tratar dele também, né? A fantasia é esse colorido que a gente dá à vida. A fantasia tem alguma coisa a ver com o sentido que se constrói. A fantasia é essa possibilidade que o homem tem de sonhar, de projetar-se no futuro, né? De deslocar no tempo. Até mesmo existe uma fantasia em relação ao seu passado. Né? Alguma coisa que de fato aconteceu, outra coisa é como você conta isso, como você lembra isso. É uma defesa que a gente tem também, um escudo, uma armadura, para a gente poder se aproximar da realidade. Né? Não tem como viver sem fantasia. Aproximar ou então distanciar também, não seria? Sim, a fantasia, na verdade, a fantasia, inclusive, ela pode chegar a pontos patológicos, mas, de qualquer forma, a fantasia é um instrumento de defesa de um sujeito. Ela está colocada ali, ou pelo menos ele é um recurso para os instrumentos psíquicos de defesa. Né? Tanto pode
a fantasia criar alguma coisa no sentido de dar ao sujeito um sentido de vida que não está colocado lá, para além de toda a realidade, como essa fantasia também pode completamente isolar esse sujeito da possibilidade de ele estar no mundo, né, com outras pessoas. Eu vejo assim que o filme tem início naquela festa, me parece um divisor de águas, a festa, porque naquele momento eles começam um jogo. E aí é esse jogo que vai perpassar por essa discussão entre o desejo feminino, o desejo masculino, o que é desejo, o que se concretiza, que ele entra um pouco nessa paranoia do que aconteceu, o que é verdade. E acho que daí até o nome do filme, né? Sim. De olhos bem fechados, porque parece que a todo momento a gente está de olhos bem fechados. Tem um tom no filme que você não sabe se aquilo realmente daquela forma, se tem alguma coisa de imaginação, né? Isso é uma leitura que muitas pessoas fazem, mas até mesmo esse tom do sonho. Mas a fantasia é um sonhar acordado, também nesse sentido. Então eu acho que quando ele fala, não é de olhos fechados, é de olhos bem fechados. Quando a gente está dormindo, a gente está de olhos fechados, né? Quando a gente está de olhos bem fechados, tem uma concentração, alguma coisa desse pensamento que evoca. E a fantasia exige esse exercício, né? E a fantasia masculina, ela é igual à fantasia feminina? Não, nunca é igual. E o filme isso fica bem claro, né? Tem só uma questão do começo do filme que pra gente poder comentar, que é esse primeiro momento em que parece um casal perfeito, maravilhoso, os dois se completam, podem esnobar as melhores cantadas do mundo, eles se bastam e riem dos outros. Né? Então, aquela questão do bem fechado. Tem uma certa imagem das duas metades da laranja, falando de uma forma bem clara, né, de que um sujeito completa o outro. E o que vai dar justamente a questão do tom da fantasia masculina e feminina é quando eles começam a se questionar sobre se efetivamente eles são tão casal perfeito assim, né? Tão completo. Se dá para realizar tudo dentro do casamento. Isso, se eles fazem né? Se essa parceria que eles fazem é desse grau de intimidade em que eles fazem e jogam contra o mundo ou vivem apesar do mundo. E qual que é a diferença da fantasia masculina para a fantasia feminina? Eu acho que começa justamente marcada essa questão de que a fantasia feminina ela passa muito mais por uma questão da imaginação de alguma coisa. A mulher se colocar no lugar, é uma fantasia mais suave. Isso não é necessariamente a mulher, mas aquele sujeito pode ser uma mulher que tem uma condição mais feminina. Então uma fantasia feminina ela está ligada justamente com uma questão muito mais mental, com figurar alguma coisa, imaginar alguma coisa mais reservada. Enquanto a fantasia masculina, ela exige alguma coisa de um chegar perto da realização, né? Inclusive, quando a gente conversa sobre a questão da fantasia, tanto para o homem quanto para a mulher, a fantasia ela nunca se dá objetivamente, diretamente. Ninguém acessa a fantasia. Isso, inclusive, é uma coisa marcadíssima nesse filme, porque nenhuma das cenas se resolve efetivamente. As cenas insinuam, apontam, mas você não sabe exatamente o que aconteceu. É como se tivesse alguma coisa dessa fantasia, de um desejo a se realizar, mas na hora que isso está para acontecer, alguma coisa corta isso. Então, a fantasia tem sempre alguma coisa dessa ideia de uma certa suspensão. Ela nunca se realiza. Inclusive, é complicado quando a fantasia se realiza, né? Pois é. Tem um filme do Zizek, que até esse filme não passou aqui, é um filme de difícil acesso até para nós, muito interessante, que é Guia do Perverso, né? Guia do Cinema Perverso, né? Que é sensacional. A realização da fantasia é a perversão. Isso, pois é. E que ele coloca até, ele comenta vários filmes, comentando um filme, né, de uma professora que fantasiava com o seu estudante, um monte de fantasia, tudo. Só quando essa fantasia se torna realidade do jeito que ela imaginava, se torna extremamente insuportável. Claro. Se a gente remete ao Freud vai falar justamente que a grande questão do neurótico com o perverso é que o perverso é o sujeito que todo neurótico gostaria de ser, mas não tem coragem de bancar. Porque o neurótico está avisado da questão da fantasia e de que a realização da fantasia é ultrapassar um limite insuportável. A fantasia é ótima, mas se ela se transforma em realidade... Enquanto fantasia. Exatamente. A fantasia, ela é necessária. Ela é constitutiva do humano, ela anima as pessoas, mas ela tem uma marca e ela tem um limite que não se passa. Nesse filme se anuncia, ela vai ter uma questão que quando eles começam a discutir no quarto, esse casal perfeito, e ela diz que um dia ela se imaginou com uma terceira pessoa, e aí quem cai mesmo dessa ideia do casal perfeito é ele, né? Ele se vê completamente fora da realidade. Aí começa a questão de um tom de sonho mesmo, porque é como se ele não conseguisse entender que a mulher dele poderia ter fantasiado com outra pessoa. Engraçado é que parece que para o homem, agora eu estou aqui no completo mundo do achismo, mas parece que para o homem a traição teria sido se algo se concretizasse naquela festa.
que parece não ter acontecido, nem ela com relação ao seu galanteador, nem ele em relação às duas, porque ele teve que socorrer a pessoa que passa mal durante a festa. E no caso dela, o campo da fantasia dela se dá nesse imaginário. Exatamente. Né? E isso para ele parece assim inadmissível, porque ela traiu, para ele ela então, traiu. inclusive, tem uma questão da diferença da fantasia masculina e feminina que se chocam aí nesse momento. Para ele é, inclusive, difícil lidar com essa fantasia feminina tão sutil, mas que parece uma ameaça mais concreta. E ele reage a isso concretamente. Então, a possibilidade de ter saído com o cara, de sair com o cara, desestrutura todo esse sujeito, e a fantasia, que era do casal que fazia um, tem que dar lugar a uma outra fantasia. Né? Se possivelmente ela pode me trair, então também vou traí-la. E ele sai filme afora procurando ou em situações em que a questão da traição se anuncia ou não. Aí eu acho que tem um outro momento rico do filme, que é a história da fantasia física, né? Isso. Que ele vai tentar do uso da máscara, né? Que é aquela festa que ele vai, né? De madrugada. Que causou super polêmica também, porque o filme seria quase que pornográfico, beiraria a pornografia, porque existem cenas de orgia e de sexo. Longe disso, que longe disso, não tem nada disso. Estão todo insinuado. O ambiente. Claro, aqueles mais pudicos é que ficam feridos com alguma coisa desses bichos. Mas não existe nada. É um filme absolutamente delicado nas imagens também. O filme foi feito em 1999, 1999, né? Isso. E aí a questão, inclusive, quando a Tatiana coloca a questão da fantasia, isso é uma representação muito clara de que não se realiza a fantasia, sim, de cara lavada. Né? Então, quando ele coloca essa máscara e ele coloca aquela capa, ainda que ele vá fisicamente se aproximar da questão sexual, da traição, de todas as fantasias masculinas, que não é eu poder estar com outra pessoa, mas eu poder ter 3, 10 e não sei o quê, e todas uma riqueza de uma outra forma, muito menos sutil que a questão da mulher, para estar nisso, para estar naquela festa em que ele realmente se encontra com a possibilidade do sexual, ele precisa se cobrir. Não existe um encontro direto com a realização da fantasia. Tem um anteparo. A perda de qualquer referência. De referência. Aquela festa coloca muito claro que todas as pessoas que estão ali, ao lidar com a fantasia, precisam desse anteparo. Né? Esse anteparo é necessário. É necessário. É preciso uma máscara para lidar com a fantasia. E aí fica uma dúvida, porque nós todos precisamos, né? Fantasia e realidade. Né? O Freud trabalha num texto que eu li há mais tempo dele, sobre esse teste de realidade. Que é fundamental, que a gente aprende lá pequenininho, né? Quando a gente começa a ter o contato, sai do ovo lá da mãe, né? O seu mundo todo é a mãe, e começa a perceber que existe algo fora da gente que nos atinge mesmo que a gente não queira. Essa é a realidade. E a partir daí a gente começa esse teste de realidade. E é um problema, a gente precisa da fantasia, mas ao mesmo tempo a gente precisa saber até onde vai a fantasia, até onde vai a realidade. Exatamente. E quando há a confusão, o filme insinua alguma coisa nesse Eu acho sentido? que o filme insinua essas confusões, inclusive quando a própria personagem da Nicole Kidman anuncia alguma coisa que é só da ordem da fantasia, mas esse homem com uma posição masculina tão certa, tão segura desse casal, ele não aceita lidar com essa... E ele vai para a realidade, tratar com ela, né? E você está certo no sentido que a gente fala desse teste de fantasia, que é isso que vai instaurar no sujeito o que Freud chama de princípio de realidade. Isso. Né? O princípio de realidade é justamente essa questão da gente tomar a verdadeira densidade da vida, né? Eu sou finito, tem coisas que não podem, o não existe, um limite, enquanto nesse reino da fantasia tudo é possível, não há limite, mas enquanto fantasia. Então essa questão está colocada também. A gente já faz o link para os dois filmes que vêm a seguir, né? Sim, nós vamos lidar também com a questão da fantasia. Da fantasia e da finitude, né? Vamos retomar aqui essa ideia da fantasia para poder fazer a conexão com os filmes do Lars von Trier, que nós vamos falar no próximo bloco. Para isso a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas.
Estamos de volta com o Contraponto Cultura e no programa desta semana temos como convidado especial Túlio Pitinini, que é advogado, psicólogo e professor universitário. Túlio estava falando para a gente aqui no primeiro bloco, conversando com o professor Zé Luiz Quadros de Magalhães também, sobre o filme De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. E nós agora vamos falar um pouquinho sobre os filmes do Lars von Trier, né? 2 filmes que, aliás, um nós já comentamos aqui no Contraponto Cultura, que é o Melancolia, e o outro filme que é o Dogville. E Zé Luiz propôs que a gente fizesse um link do primeiro filme. Eu queria saber, Zé Luiz, qual é a relação entre o filme que a gente comentava, que trata sobre realidade, sonho e fantasia. Pois é, acho que é o fundamental ali, que a gente trouxe para o telespectador o debate no primeiro bloco, foi justamente que todos nós fantasiamos e que nós precisamos da fantasia, inclusive da fantasia como uma defesa para nos aproximarmos da realidade, né? Porque essa realidade, esse real, né, pode ser extremamente duro, insuportável, né? E aí a gente precisa desse escudo, dessa defesa da fantasia. Mas ao mesmo tempo... É a segunda vez que você fala isso, é a segunda vez que isso me incomoda, quando você fala assim, que nós precisamos da fantasia para nos aproximarmos da realidade. Porque a impressão que eu tenho, e aqui como leiga eu estou fazendo uma consulta ao Túlio, psicólogo, a impressão que eu tenho é que o uso da fantasia é justamente para distanciar da realidade. Eu não sei, assim, como a gente... É a fantasia que nos permite aproximar de uma realidade que seria insuportável se não tivesse a proteção da fantasia. Mas aí fala o psicólogo. Sim, e eu acho que tem toda a ver essa questão que a gente está colocando justamente quando se aponta para o filme, para o Melancolia, que a gente faz o gancho direto. Assim. Se a gente pensar em termos da psicodinâmica, o que é melancolia? Melancolia é um quadro psíquico, psiquiátrico, em que falta ao sujeito toda a possibilidade de fantasiar. O sujeito lida com a finalidade, com a finitude, melhor dizendo, com a finitude da vida diretamente, sem poder se colocar com anteparo de fantasia. Quando a gente vê, inclusive, no Melancolia, que inclusive tem esse nome, é o tal planeta que se aproxima da Terra para uma colisão. Sensacional. Sensacional, assim, muito... O que eu gosto do Lars von Trier é que ele tem sempre um tom muito contraditório para as coisas. Assim, ele vai para um lado e aponta para o outro. O filme que tem um significado, né? Que reproduz uma imagem também, aquela dela deitada no rio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ele remete a várias coisas, né? Assim, a própria imagem principal do filme é remetida a um quadro que retrata Ofélia, né? Uma personagem shakespeariana que acaba também se matando pelos encontros entre Iago e... Gente, agora me faltou o nome. Dos personagens? E Otelo, exatamente. Entre Iago e Otelo. Sim. Tem uma hora no filme justamente que ela vai pelo leito do rio, assim, como Ofélia é retratada e depois se suicidar também. A questão do melancólico é uma proximidade imensa com a questão da morte. Né? A morte de tudo, a morte do sentido acima de tudo. Né? Se nós formos encarar com toda a realidade que nos tem à disposição no mundo, a vida é algo sem sentido. Né? A gente recorre a elementos para criar sentido. A religião é a fonte, vamos colocar assim, primeira, que atribui sentido à vida. Existe alguém que criou isso, você não está aqui por acaso, você tem para onde ir. Mas concretamente a gente não lida com isso. E aí que tem um problema que talvez da sua pergunta, né, Tatiana, e se me corrija se eu estiver errado, essa questão, o problema da aproximação da realidade, do distanciamento, está muito nessa capacidade que todos nós temos, né, em diferenciar fantasia de realidade. Ou seja, a fantasia é uma defesa para nos aproximarmos da realidade a partir do momento que a gente sabe até onde vai a fantasia e até onde está a realidade. Agora, ela é um afastamento da realidade quando a gente confunde fantasia com a realidade. E quando você fala em religião, daí tem um monte de gente que vive a fantasia como se fosse realidade. Como se fosse aí é uma total alienação, um afastamento. Né? A gente vê que a questão do sentido da vida é uma produção dos sujeitos. A gente pode recorrer ao que for a isso. A religião, a arte, a beleza. A gente, por exemplo, buscar uma carreira, se formar. É a fantasia exercendo assim, eu vou ser. É o que me projeta no futuro. Mas, ao mesmo tempo, existe um senso de realidade que o coloca a trabalho para minimamente se aproximar. E, óbvio, que não existe nenhum compromisso entre a fantasia e a realidade. Quantas vezes nós fizemos programas e projetos para a vida e a vida nos leva para outros lugares. Mas a fantasia nos põe em movimento. Né? O melancólico, a ele lhe falta a possibilidade de fantasiar. Não porque ele seja incompetente para fantasiar, mas porque ele enxerga a realidade da forma mais crua e objetiva.
Então é como se ele fosse de uma inteligência radical e que entende que esse sentido da vida é sempre uma invenção. Então é sem sentido. Não existe porquê. O filme Melancolia coloca isso em 2 pontos. Um primeiro ponto, quem vive essa melancolia é a personagem da Kirsten Dunst, que está para se casar. Que é a Justine. É Justine, que inclusive tem referência, Marquês de Sade e outras questões aí colocadas também, mas que a gente não vai conseguir caminhar muito mais nisso. É muito interessante. Mas ela vai para esse casamento, para o qual ela não quer, ela não deseja isso. A cena da limusine chegando no casamento, para mim, é primorosa. Né? Um casamento no campo, tem uma curva para fazer, a limusine é gigantesca e não tem... É uma coisa do senso de falta de lugar, da desproporção. Eu não caio, não tem como caber naquilo. Então o casamento não cabe, ela não cabe naquela história. A limusine não cabe. A limusine não cabe. E a limusine é essa alegoria concreta de que tem alguma coisa fora do lugar e desproporcionada acontecendo, né? Então, quando ela vai chegando naquele casamento, a gente vai vendo que ela não tem nenhum interesse no casamento, ela não quer casar, ela não tem interesse pela festa, ela não tem interesse pelo marido, ela não tem interesse pela socialização da coisa. Que era o sonho de outra pessoa. Que é o sonho da irmã dela, vê-la casada e tudo, mas ela vai se oferecendo aquilo. Até um ponto que aquilo se torna insuportável e ela realmente... chuta o balde. Chuta o balde, pra gente colocar assim, não desmontar tudo ali. Um outro plot do filme que ajuda a gente a pensar nisso é que, de uma hora para outra, se anuncia o fim do mundo. Melancolia é um planeta que se aproxima do planeta Terra, que vai colidir com a Terra e acabar com isso, né? Então, nessa confusão do casamento, por que ela faz isso, por que ela não faz a discussão com a irmã dela, surge a notícia do fim do mundo. E a irmã dela, que era uma pessoa tão cheia de fantasia, casar num castelo, não sei aonde, porque era maravilhoso, o vestido assim, a recepção assado, se vê diante da história de que tudo vai acabar. Não há nada que ela possa fazer que produza sentido. Né? E ela abandona marido, abandona os filhos, e a Kirsten Dunst, a Justine, se vê com as crianças, porque essa mãe, ela entra em melancolia. Diante do fim do mundo, ela não vivencia o final do mundo, ela esvazia tudo isso, não há mais nada para fazer. E a Kirsten Dunst, a personagem da Justine, que vivia essa falta de sentido, encontra na questão do acolher as crianças um sentido a ser criado. Mas não é um sentido, desse sentido cotidiano, comezinho que a gente faz da vida. O que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou? Ela vai contando uma história do que vai acontecer para aquelas crianças. E ela vai criando situações em como é que elas poderiam se salvar, ir para outro planeta. E essa coisa muda. Então, é a fantasia ajudando a se aproximar da realidade inevitável da morte. Exatamente. Né? É um filme sobre a finitude, sobre essa questão de como a gente lida, se é socialmente, como é que a gente lida com essa vida, se a minha vida eu dou conta dela socialmente pelo que o outro quer de mim e o que eu faço de mim mesmo. Né? Sabe uma coisa que eu acho comum nesses filmes que nós estamos comentando aqui? É que eles têm muito mais do que eles mostram aparentemente. Só que há uma diferença e torna o Lars von Trier mais ácido, né? Menos digerível, talvez mais sutil. Menos sutil. Menos sutil, claro. Mais sutil para poder perceber esses sutil detalhes. Para contar a história. Exatamente. Porque no outro filme, até uma pessoa pode imaginar que se trata de uma história moralista. Sim. Né? No De Olhos Bem Fechados, porque no final eles vão chegar à conclusão de que eles têm que manter ali aquele casamento mesmo e que é melhor deixar essa história de fantasia para lá e que o melhor que eles têm a fazer é permanecer juntos. Só a questão de que o De Olhos Bem Fechados é do Kubrick. E não do Exatamente, do Kubrick. Agora, o que é diferente, é exatamente isso que eu quero falar, porque qualquer pessoa pode assistir, se não conseguir captar essas sutilezas do filme, pode achar tem que é um outra discurso história, moralista, vai achar que é uma história moralista. Agora, com o Lars von Trier não tem jeito. Ou você embarca na história dele, ou você vai sair do cinema achando que você jogou seu dinheiro fora. Que é o Dogville. Que é muito rico, né? Porque esse filme a gente pode ficar debatendo horas, porque tem muita coisa. Como o Dogville, né? Fala Dogville. Olha, Zé, você falou que a gente pode ficar debatendo horas. Acabei de receber um sinal de que nós temos 5 minutos. Pois Meu Deus. Será que a gente deixa o Dogville para outro dia? Não, mas vamos lá para Dogville. Olha, Dogville para mim, sei lá, é quase que um orgulho ter a oportunidade de falar e da minha impressão do filme. É um dos filmes que eu mais amo na minha vida, mas é um filme que precisa realmente de um investimento. Dê um tempo, o filme é a primeira dica. É um filme sem cenário, isso é muito interessante. É um filme longo, né? E tudo muito preto, os cenários. Então é o seguinte, você
preste atenção, concentre-se no filme, porque você vai ser fisgado pela história e você não vai estar mais lembrando do cenário de coisa nenhuma. E como a Tati brincou no começo do filme, eu gosto de assim, esse filme é sobre o quê? Pra mim, Dogville é um filme sobre a soberba, né? Eu acho que é uma visão assim, muito particular disso, porque as questões estão colocadas ali na base da troca. Uma comunidade que recebe uma mulher e que para receber ele, para protegê-la, vai exigindo coisas em troca e isso vai num crescendo imenso. E ela numa posição total de altruísmo, de doação, né? E aceitando cada imposição que se coloca. E a gente vai descobrir onde é que está essa noção que eu estou falando com vocês da soberba no final do filme, que é absolutamente surpreendente. É um crescente o filme de tensão, né? E ele tem alguma coisa dessa questão da tragédia, porque tudo se resolve de uma forma radical no filme do filme. E eles se apresentam cada um em seu lugar. E a gente vai se enganando ao longo do filme quem é quem em cada lugar. E é a mesma atriz, né? Mesma atriz de novo, que também é uma das né? atrizes prediletas que eu tenho, assim mesmo. Eu acho que ela tem filmes acho que ela fantásticos. já fez muita coisa ruim, mas fez muita coisa boa. Mas tem muita coisa ruim também, que a gente chama de... Na verdade, que são histórias que entram num filme comercial e que a grande questão é como se conta a história é muito ruim, mas a história é muito boa. A gente pode, de repente, um dia pensar nisso, naquele Donas de Casa Perfeita, em que ela fala... Que é um filme absolutamente comercial legal, e que a história é maravilhosa, né? Mas é isso que eu falei. Alguns filmes, você tem como pensar que o filme se trata de uma outra coisa. Sim, né? sim. Lars von Trier não tem disso. Não tem jeito. Não tem disso. Eu me lembro... Vai ser sempre que um soco no estômago. Soco no estômago. A primeira vez que você me trouxe essa ideia, esse filme é sobre isso, foi sobre um filme com a Julia Roberts, que você me falou. Esse é um filme sobre a indecência. Sobre a indecência, o Closer. Closer, exatamente. Inclusive, eu acho que está no título que a gente perde quando a gente traduz português, o que a gente perde... Porque é perto demais nesse sentido, mas é um perto no sentido de que as pessoas não têm mais um espaço de privacidade. Você vê ali são 4 personagens, 3 deles se degladiam numa relação indecente, em que eles se mostram inteiros. E a única que mente, que é a prostituta do filme, que é não sei o que lá, que não conta... A gente sai do cinema sem saber o nome dela, é a única que tem alguma decência em se preservar, assim. Mas eu acho que são tantas outras conversas. A gente falou aqui sobre um filme sobre a indecência, de um filme sobre... a soberba, de um filme sobre a fantasia sexual, que é a questão que está colocada lá no De Olhos Bem Fechados, e falamos sobre essa questão da fantasia que pode colorir ou absolutamente escurecer a nossa vida. Não quer dizer que às vezes essas pessoas assim, que parecem muito bonzinho, muito um soberbo, né? É aquela questão seguinte, por que é muito bonzinho? É sempre uma questão de se colocar diante do outro assim, né? Coitado do outro, assim, ele não tem o mesmo nível moral, intelectual, de beleza, então vou perdoá-lo. Né? Isso não diz nada mais, nada menos que de uma imensa soberba que se esconde atrás disso. Olha, Dogville foi de 2003, né? E tem 177 minutos. É um desafio, para o telespectador, porque nós assistimos esse filme no cinema, já tem alguns anos, deve ter sido em 2004, por aí, e a gente saiu odiando o filme. Aí nós começamos a discutir sobre o filme, e aí começamos a amar o filme. Interessante isso, né? Você vai descobrindo, mas a primeira coisa, assim, é de uma coisa... Uma dica boa para ver Dogville é o seguinte, veja no lugar mais escuro possível, e se perca na escuridão do filme, deixa só os personagens iluminados e a história. Confia na história, se perde na história e se encontra lá dentro, se questiona a partir além dessa questão da soberba, e foi um comentário que o Zé Luiz fez na época que me fez revalorizar o filme. É aquela história do eu não queria fazer isso, mas eu sou obrigada a fazer. Exatamente. Né? É um discurso, inclusive a gente pode pensar nisso, é um discurso muito canalha, presente enorme, um número imenso de personagens do cinema, mas que está na queria fazer o que isso, nós vamos comentar aqui no Contraponto Notícia, porque é igual a história de lá de Pinheirinhos, né? Olha, eu não queria passar o trator, mas eu sou funcionário aqui da empresa. Vamos deixar isso para o Contraponto Notícias. A Hannah Arendt já dizia, né? Banalização do mal. 10 segundos. Só comentar uma história, um livrinho em quadrinho que eu comprei ontem, sensacional, de um sueco, que assim, são 199 filmes em 4 quadrinhos. Então ele vai na essência de cada filme. É absolutamente sensacional. Isso eu quero conhecer. Né? 199 quadrinhos. 199 filmes clássicos. Com 4 quadrinhos. Aí cada página são 4 quadrinhos onde ele
vai na essência, resume o filme. É um maior barato. Eu preciso conhecer. Bom, olha, gente, a gente vai ter que segurar mesmo e aguardar o contraponto da próxima semana. Túlio, você já está convidado. Vamos continuar aqui o nosso bate-bola? Vamos Então, continuar. semana que vem a gente prazer. volta aqui com o Túlio Piccinini, que é, além de professor universitário, advogado e psicólogo, é um grande amigo. Foi ótimo tê-lo aqui. Obrigado, Zé Luiz, então a gente continua esse papo também no Contraponto Notícia dessa semana. Isso aí. A nossa programação se encerra aqui, mas continue acompanhando aí a TV Comunitária.